vereadores. Aqui teve uma renovação de quase 60%. Esse percentual é muito maior do que a média que a gente tem, que é uma média de 30%. E aí a Cíntia vai dizer o que isso diz sobre essa eleição, ela já começou a explicar, e sobre a eleição de 2026, Cíntia. Existe o seguinte, Ananias, não é de hoje que a gente já falava aqui e alertava os vereadores de que a posição deles de quase fechar os olhos para a cidade ia ter uma repercussão eleitoral. Eu lembro de já termos feito esse comentário aqui muitas vezes. Crises do transporte, crises do lixo, e aí nós não tínhamos um posicionamento. Crise na Secretaria de Educação, nós não tínhamos um posicionamento da Câmara Municipal, um posicionamento firme da Câmara Municipal. Nós não tínhamos esse papel da Câmara sendo exercido como ele deveria ser. Quando que isso começou a acontecer? Já no finalzinho, quando eles perceberam que precisavam tomar uma posição e aí foram se descolando do prefeito. Mas o que a gente viu foi, o tempo inteiro, eles tentando omitir-se desse papel, né, fazendo a egípcia, na verdade, de vereador, e isso ficou para a população, isso passou para o eleitor. O eleitor percebeu que quando ele estava ali sofrendo, quando o lixo não estava passando na casa dele, quando não tinha ônibus, no auge da crise, ele não tinha aquele seu representante. Eu vejo nessa situação uma resposta do eleitor por não ter escolhido tanta gente que está aí. Inclusive, alguns nomes, bons nomes. Bons nomes, Cíntia, acho que temos bons vereadores. Desculpa lhe interromper, mas não, o que você falou... era só isso mesmo. Pronto, você falou nos bons nomes, a gente tem os nomes dos 13 que ficaram de fora. Né? Exatamente. Que não foram reeleitos, porque aí a gente dá para a nossa audiência exatamente o que não passou. Luiz Lobão, do MDB, Terezinha Medeiros, também do MDB, Zé Nito, do MDB. Era o que o Francis tinha dito. Os 3 vereadores do MDB ficaram de fora. E Alain Brandão, do PRD. A PRD que teve muito problema na sua chapa, 2 desistências, a meta era fazer 5, só fez 3, e aí Alain Brandão ficou na primeira suplência. Tem mais nomes? Roberval Queiroz, também do PRD, Renato Berger, do PRD, secretário da gestão do prefeito Doutor Pessoa, Tananda Sarapatinhos, do Republicanos, Paulo Lopes, do União Brasil, também ficou de fora. Evandro Ide, do PDT, uma surpresa também para essa eleição, ficou de fora. Presidente do partido, né? Poliana Rocha, do PT, também ficou de fora, e Vinícius Ferreira, do PSD de Dado. O que todos eles têm em comum? Estavam, de alguma forma, na gestão municipal. Sim. Vinícius participou da gestão, Poliana também, o Evandro não me recordo se esteve na gestão. Não diretamente, mas dentro da gestão, mas quando eu falo... mesmo de uma forma indireta. Sim. Que é praticamente toda a Câmara Municipal. Manteve indicações e tal, aconteceu de fato isso. Eu concordo demais com o que você disse, Cíntia. A minha primeira avaliação também foi essa. Eu fui fazer a apuração, fui debater isso com algumas pessoas e concordaram com isso, mas também acrescentaram outro ponto, que você já falou aqui. Põe de novo a cartela com os nomes dos eleitos, é que esses vereadores no mandato enfrentaram nas ruas, enfrentaram na eleição os secretários da prefeitura que tiveram toda a estrutura da prefeitura para se reeleger. E eles não tiveram. Isso mesmo. Também aconteceu isso, entendeu? Então você vê Bruno Vilarinho, Juca Alves, Roncalim, entre os mais votados, são nomes de muita estrutura dentro da própria prefeitura, apadrinhados por secretários, por gente do primeiro escalão. Isso. E repito, essa turma, na eleição majoritária, trabalhou para Silvio Mendes, não foi para Doutor Pessoa. Não Doutor Pessoa só teve 10 votos. Por isso que falar... 10 mil. 10 mil votos. Por isso que a avaliação, Silvio Mendes não tinha estrutura na campanha. A estrutura estava na prefeitura. O resultado é esse. Trabalhando para ele. Trabalhando para ele. Marta Santos. Pois é, Ananias, eu fiquei bastante surpresa com esse resultado proporcional aqui em Teresina. Muita gente que as expectativas ali, os bolões que a gente via na Câmara Municipal diziam que seriam reeleitos, não foram, e aí vocês já mencionaram, o Francis já chamou a atenção para alguns desses nomes.
O Evandro Ide, eu me surpreendi muito, porque ele era um dos nomes ali do partido que, junto com o presidente da Câmara... Marta, desculpa lhe interromper, mas com o Evandro, o que aconteceu, na minha avaliação? Ele disputou as outras eleições com estrutura da prefeitura, com espaços na prefeitura. Estava sem, né? Como estava limitado o espaço, ele teve dificuldade nos votos, né? Porque no governo Firmino ele era um cara bem prestigiado, tinha Porque muitos tinha que espaços. chegar uma hora que tinha que romper. Por isso que o Marquinhos Costa desistiu. Sim. Porque ele sabia que ele não conseguiria. E não dava para ir até o fim. Tem uma hora que o cara, por mais que o eleitor, o cidadão não esteja prestando atenção, mas tem uma hora que você tem que decidir para que lado você vai. Eu acho que eles... os candidatos que ficaram com a Prefeitura de Teresina, de alguma forma, direta ou indiretamente, eles foram até onde dava. Sim. Né? Eles ficaram debaixo d'água até onde dava. Depois tem uma hora que tem que respirar. A Aline me lembra aqui, Levino, que também desistiu durante a eleição. Mas por uma questão de saúde, É, né? também. Não foi mais por causa disso. Ananias também, indo em contrapartida, na verdade, a essa situação do Evandro Ide, é muito curiosa essa eleição proporcional aqui em Teresina, porque a gente também tem outro exemplo de quem na eleição passada estava com a estrutura da prefeitura e conseguiu menos votos do que nessa eleição, como é o caso do Gustavo de Carvalho. Ele era um aliado ali, foi eleito no grupo do ex-prefeito Firmino Filho. Na eleição passada ele já teve uma boa quantidade de votos. Esse ano ele acabou não se reelegendo com uma estrutura aí da prefeitura, né, no caso, mas ele estava ali ligado ao grupo do Fábio Novo, do candidato Fábio Novo, enfim. Ele teve esse apoio, mas não estruturalmente falando, como é o caso de outros candidatos que tinham SAADs e que a gente já mencionou aqui. Então, são casos e casos que a gente tem que analisar mesmo de um por um, porque cada um tem sua particularidade. É o caso da Tatiana, que a gente mencionou aqui. Ela é uma candidata que a gente também não tinha muito conhecimento sobre, né? Mas que ela soube fazer a campanha dela, ela soube agir estrategicamente dentro do partido dela e conseguiu uma vaga na Câmara Municipal. O PSB não tinha vereadores na Câmara mais. E aí o PSDB agora também não tem mais nenhum. O PSDB zerou a bancada de vereadores na Câmara. Então, podemos eleger um nome. É uma renovação ali bem curiosa, de mais partidos entrando para a Câmara Municipal de Teresina. Para você ver como a aposta ficou alta, Roberval Queiroz e Alain Brandão, 2 vereadores com SAAD, com espaço na prefeitura, não conseguiram se reeleger. Porque a competição ficou nesse nível aí de 4 vereadores eleitos em 7 mil votos. Ou seja, e com a votação, também. A linha de corte muito alta. Sim, também, né? Muito alta. Alessio. Ananias, na verdade foram várias surpresas, algumas nem tanto. Eu particularmente acreditava em uma vaga do PSB, não tanto no nome da Tatiana, a gente tinha aí outros nomes bem fortes, como o Celso Henrique, o Leônidas também, que vinha com uma representatividade muito grande dentro do próprio partido, mas o que me chama mais a atenção mesmo é essa falta justamente de votos dentro dessa chapa do PRD. Havia ali uma expectativa de que todos os candidatos do PRD que tivessem entre 5 e 6 mil votos seriam eleitos. Essa era uma expectativa também gerada dentro do próprio partido, mas não foi o que aconteceu. Alain Brandão, por exemplo, tirou mais que 5 mil votos. Mas por conta dessa cauda... O corte foi 6 mil votos, a votação do Valdemir. Exato. Do PRD. A avaliação que se fazer é essa, todo mundo entre 5 e 6 seria eleito, mas não teve caldo suficiente para isso. Houveram desistências, houveram pessoas que tiveram resultados aquém também do esperado. Então eu acho que tudo isso acabou trazendo essas surpresas. O Carpegiani também teve uma chapa bem equilibrada, e por isso eu volto a falar que para mim também foi uma surpresa. O Podemos com uma chapa ali de nomes não tão conhecidos, mas acabou se consagrando ali. E outra surpresa, pelo menos negativa pelo que era esperado, foi o resultado da vereadora Fernanda Gomes, que era esperado aí mais de 9 mil votos, podendo levar o partido a ter uma segunda vaga na Câmara, o que de fato não aconteceu. A gente viu ela com um resultado bem abaixo do que vinha sendo especulado e não conseguindo o partido também eleger um segundo candidato. O telespectador do Ciência Política não surpreendeu. Era isso mesmo, né? Não, foi uma boa votação já. E, de fato,
ela conseguiu se reeleger, mas... Eu queria O fazer PT uma não pergunta. elegeu ninguém, né? Nem o Neto. Não, O Neto É, não... eu os queria- 7 da federação são do PT. São do PT. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu realmente não sei. Além da Ana Fidelis, tem mais alguém que possa representar os evangélicos? Ah, não. Desses, Porque não, me eu parece Francis que só Teixeira. ela, não é isso? Então, assim, Abertamente. será que O houve Ismael. O uma... Ismael. 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 O Ismael tem uma participação, mas ele não usa como não é a bandeira. bandeira não, dele. não utiliza como bandeira. Né, Alessio? Não é a bandeira dele. O que eu estou dizendo é que houve tanto estardalhaço em torno O voto do evangélico. apoio Bem do lembrado, voto sim. evangélico, Verdade. e a gente não viu isso se concretizar na bancada. Acredito só ela mesmo. E pela organização da igreja, né? Porque a Universal, ela é da Universal, direciona para um único candidato. A igreja tem um único candidato. Migrou do Levino para a Ana Isso. Fidelis. Então, Agora, só manteve, né? Só outras manteve a vaga. denominações acabam ali dividindo o voto para outros Mas não candidatos. teve. Não. Mas você Teve. vê que não teve. Não E teve. a redução no Brasil inteiro também é grande, de pastores que tinham sido eleitos antes, em 2020, e que não foram eleitos agora. E não foi por falta de candidato, porque tinha vários pastores, vários nomes ligados à Um igreja. dos menos votados, inclusive, foi um pastor, o pastor Robson do Agir, que teve só 4 votos. Tá aí, olha, e a gente fala de Teresina, mas também do interior. Como é que ficou o panorama dos partidos no Piauí? Quem foi que ganhou e quem foi que perdeu, França? PSD é o grande vencedor das eleições municipais. Ganhou prefeituras, quem cresceu mais em número de prefeituras foi o PT, só que o PSD assume a liderança, tem a quantidade de prefeituras com quanto cada ganhou ou perdeu em comparação com a eleição de 2020. Vai lá, Alessio. PSD 65 ganhou 25 prefeitos, MDB 57 ganhou 22, PT 50 ganhou 26 prefeitos, Progressistas 34 perdeu 50 prefeitos, PDT 7 prefeitos ganhou 6, Solidariedade 4 ganhou esses 4, Republicanos 3 acabou perdendo 6, o PSB manteve 2 prefeitos, Podemos perdeu 1 prefeito, União Brasil também perdeu 1 prefeito. O que o Progressistas perdeu, PSD, MDB e PT ganharam. Basicamente isso, né? Basicamente isso. E lembrando, Ananias, que ali no MDB e no PSD há vários prefeitos que foram eleitos que têm o DNA do Progressistas, que deixaram o Progressistas para migrar para um partido da base. Por isso que, inclusive, eu conversei hoje com o Joel Rodrigues e ele estava muito animado com o resultado, apesar da queda do Progressistas, porque a avaliação do partido é que o PP manteve prefeituras de grandes cidades do Piauí, como Parnaíba, que conquistou, porque Mão Santa era do DEM, ali do Democratas, e ganhou também prefeituras em outras cidades, não diretamente, mas ali estando na vice, indicando a vice de um candidato do PSD ou do MDB. Então, esse arco de alianças em torno de Ciro Nogueira, o Joel disse que é de 140 prefeitos que apoiam o Ciro Nogueira no Piauí. Lembrando que a eleição do Novo Francisco não pode ser atribuída ao senador Ciro Nogueira e ao progressista. Por quê? Não, ao prefeito Monsanto. Ao Monsanto. Ao trabalho do prefeito Monsanto na cidade de Parnaíba, a gestão dele, a forma